Olá, meu nome é Andréa Lima Bezerra dos Santos, sou acadêmica de Pedagogia na Faculdade Uniaselv e hoje eu e meu grupo vamos estar fazendo a socialização do nosso trabalho. Temos como tutor externa Josinete Azevedo dos Santos e os componentes do grupo é Andréa Lima Bezerra dos Santos, Joiciane de Souza Lima, Gabriele Monteiro Silva e Sandy de Souza Lostanaldi. Aqui a gente tem o tema do nosso seminário, que é sobre vivências educativas, e o tema que a gente escolheu foi Educação Intercultural, Estratégia para Motivar os Alunos. Bom, agora aqui eu vou falar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho, que basicamente vai tratar sobre a educação intercultural no âmbito escolar, onde os professores e muitas das vezes a escola pode usar de estratégia, como por exemplo a brinquedoteca, para estimular o aluno a ter um estímulo novo, porque muitas das vezes bate aquele desânimo. E o assunto da educação intercultural, vamos dizer, é um assunto bem importante e precisa ser estudado, Então, cabe à escola e ao professor motivar os alunos. Vou ler aqui o que está escrito no nosso slide, que diz assim: o presente trabalho trata das questões sobre a educação, entre elas as estratégias para motivar o aluno a aprender com base na educação intercultural. Quando tratamos da educação intercultural e estratégia para aprendizado, estamos considerando a diversidade, pois entendemos que é o caminho a ser percorrido para que os alunos entendam os grupos sociais e suas manifestações culturais em nossa sociedade. Sou a acadêmica Joiciane Souza Lima e irei continuar a explicação sobre o tema Educação Intercultural, Estratégias para Motivar o Aluno na parte de fundamentação teórica. O teórico de valores Jensen afirma que, de fato, toda cultura é realizada de valores, e este é seu sentido e sua essência. Se a contemplamos no processo histórico de evolução, ela parece-nos a nada menos do que como um grandioso e ininterrupto esforço para realizar valores, a fim de realizar os valores. Por outro lado, se a contemplarmos como de fato já produzimos pelo esforço dessas atividades, sendo neste caso a cultura um mundo já realizado, o resultado será o mesmo. Ela será ainda um conjunto desses mesmos valores já realizados. Nessa citação, vemos o quão valioso é conhecer as culturas, porque sabemos que não existe apenas uma cultura, e sim variedade de culturas. Vivemos em um mundo com várias diversidades. Então, fazer com que nossos futuros alunos entendam, respeitem e tenham empatia com as novas culturas que eles conheceram é uma tarefa essencial para o professor. E mostrá-los como a cultura, como o próprio Jensen fala, é a realização de valores, esse sentido de sua essência. Sabemos como a cultura pode ser linda, como pode ser vivida, temos exemplos, seja na televisão, seja pessoalmente, como o norte tem uma cultura, o sul tem uma cultura. Então, inserir esses tipos de cultura é essencial em sala de aula, mostrar a variedade de culturas que temos, a diversidade que existe. Com isso, entendemos o quão importante é a cultura. Então, para isso, a educação intercultural, como Negrini disse, resulta no fato de crescer que nos espaços educativos, de alguma forma, sempre entre culturas, diferentes saberes, sistema de representação, de interpretação e de realização, hábitos, de forma de agir e etc. E se diferentes culturas produzem diferentes estilos cognitivos, diferentes formas de percepções e diferentes estilos de aprendizagem, a escola, se quiser ser mais democrática, terá que optar por uma pedagogia intercultural, uma pedagogia de troca de partilha de experiências, uma partilha entre as crianças e os adultos, os alunos e os professores, os pais e a escola, o lar e a escola, a comunidade e a escola, as várias crianças e os valores e vários professores. Com a citação de Negrini, vemos como é de fundamental importância seja implementada uma pedagogia intercultural, pois apresentaremos para o aluno novas culturas que talvez sejam desconhecidas para eles, mas que ele entenda que precisa ser respeitado, que ele pode gostar daquele tipo de cultura e que está tudo bem, mas, porém, saber como fazer essa semeação. E para finalizar,
Cagliari 2000 diz que nossos adolescentes e jovens amam estudar, brigam, batalham com seus corpos e se esticam e se transformam. Em outras palavras, fazer com que o docente use estratégias que chamem a atenção para eles estudarem, porque toda pessoa ama estudar, mas é trabalho do professor saber chamar a atenção dele para determinado tema, porque se o professor tiver uma didática, um planejamento eficiente que chame eles para exemplo da cultura, então vai ser de fundamentação e importância, porque eles vão querer saber mais sobre a cultura e será 100% de aproveitamento, pois queremos atualmente disseminar a cultura, fazer com que outros respeitem várias culturas, porque que se extingue o preconceito, que infelizmente é muito presente hoje em dia. Então, como professor, podemos ensinar. Eu sou a acadêmica Gabriele e eu irei agora dar continuidade à parte da minha colega, né? Bom, dentro de uma sala de aula, nós sabemos que os professores, eles encontram muita dificuldade, várias dificuldades. Quem da aula trabalha dia a dia nas salas sabe como é difícil chamar a atenção dos alunos, encontrar motivações para que eles continuem aprendendo e estudando. Uma das formas de fazer isso é através da brinquedoteca. A brinquedoteca pode parecer para muitas pessoas apenas um momento de lazer para as crianças, onde elas apenas brincam, se divertem como um momento de recreação. Mas, diferente do que essa crença popular diz, a brinquedoteca ela é muito mais que isso. Ela é um lugar onde a criança pode aprender, porque dentro da brinquedoteca nós temos brincadeiras, nós temos jogos educativos. Um exemplo disso, dentro da brinquedoteca pode ter um brinquedo de uma caixa registradora, onde a criança vai brincar que ela tem um mercadinho. Através daquele mercadinho, ela vai vender e ela vai ter que fazer a conta de por quanto ela vendeu isso, quanto vai ser o troco, vai aprendendo matemática desse jeito. Dentro da brinquedoteca também pode ter vários jogos educativos, como um jogo de bingo de sílabas, onde as crianças têm que colocar a sílaba em cima da sílaba que foi sorteada. Elas estão aprendendo português desse jeito. Ou seja, dentro da brinquedoteca, elas não vão só brincar, elas vão aprender e elas vão interagir com outras crianças, porque às vezes quando a criança fica só dentro de sala de aula, ela não consegue interagir com os outros colegas, porque ela está focada apenas no seu caderno e no seu livro. Já na brinquedoteca não, as crianças brincam juntas, elas se divertem juntas, elas compartilham e aprendem com outras crianças. A brinquedoteca também é um excelente espaço para os alunos atípicos, onde às vezes em sala de aula eles talvez não tenham o seu espaço, mas na brinquedoteca eles conseguem ter esse espaço de interagir com todos e socializar dessa forma. Boa noite a todos, me chamo Sandy de Souza Lostanaldi, sou acadêmica da Faculdade da Uniaselv e estou cursando o curso de Pedagogia. Eu vou estar fazendo a apresentação do meu trabalho, fiquei com o tema Materiais e Métodos. A cultura desempenha um papel essencial na forma como a criança interpreta o mundo. Uma diferença determinante entre a aprendizagem da criança e qualquer sistema técnico inteligente e que tais sistemas podem reconhecer e organizar informações, mas não podem captar seu significado. Como estimular o desenvolvimento intelectual, apostar em atividades que estimulem o raciocínio e a concentração, investir nas brincadeiras ao ar livre, investir na prática da leitura, praticar o alfabeto com a criança, apostar em atividades intracurriculares, priorizar o uso consciente da tecnologia. É isso, obrigado. Bom, agora a gente chegou aqui em resultados e discussões. E como eu falei na introdução, o nosso trabalho ele foi focado sobre
a educação intercultural, né? Um assunto bem interessante, um assunto que a gente viu que seria importante debater, pesquisar, entender. E com a pesquisa do trabalho a gente pode entender que há barreiras, né, que os professores e muitas das vezes a escola encontra, né, para passar para o aluno sobre a cultura, sobre as diferenças, que é uma coisa bastante importante que precisa ser ensinado. E muitas das vezes o aluno acaba tendo aquele desinteresse, mas a gente pode compreender que essas barreiras podem ser vencidas se houver união entre a escola e o professor, se os ambos criarem estratégia, essas barreiras vão ser vencidas. E aqui a gente colocou 2 parágrafos, tá bom? No nosso slide eu vou estar lendo para vocês, que diz assim: compreende-se que, embora haja dificuldade em ensinar e manter os alunos motivados dentro da educação intercultural, há ferramentas que vai ser de grande utilidade tanto para a escola como para os professores. Debatendo ferramentas, vimos que é preciso, no âmbito escolar, estratégia de investir em atividades como a brinquedoteca, estimular a prática da leitura, apostar em atividades extracurriculares, priorizar o uso consciente da tecnologia, além de investir em ferramentas culturais adequadas. Finalizando os resultados e discussões, entende-se que para alcançar os objetivos estabelecidos no ensino intercultural, há barreiras a serem enfrentadas, porém, se for feito um trabalho em conjunto, as dificuldades tornam-se pequenas. Através das pesquisas para a realização desse trabalho, nós conseguimos chegar à conclusão de que a educação inclusiva ela é muito importante, pois é através dela que as crianças elas conseguem interagir com outras pessoas que têm costumes, hábitos e uma vivência totalmente diferente delas. Também é onde podemos ter a inclusão dos alunos atípicos, de alunos de outros lugares que são diferentes do que nós já estamos acostumados. Também conseguimos ver como é importante que o professor ele tenha métodos para que incentive as crianças, os alunos em geral, a aprender mais. E claro que cada um deles tem a sua própria vontade, a sua própria motivação. E é sempre bom procurar estratégias onde as crianças elas tenham várias oportunidades, como a brinquedoteca, por exemplo. Ela é um espaço cheio de possibilidades, onde a criança ela interage com outras crianças com hábitos e costumes diferentes, assim dando início à educação inclusiva intercultural.